Gênesis capítulo 37. Obrigado, meu irmão Célio. Vamos ler o texto a partir do versículo 1, irmãos, até o versículo 10. Versículo 11. Eu vou ler junto com o Data Show aqui, porque aí fica a mesma linguagem, fica mais fácil, mas os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-os a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Somente até aí. Senhor Deus e Pai, vem direcionar, meu Deus, essa mensagem, que o teu Santo Espírito, que é o nosso mestre e professor, venha falar a cada coração, de acordo com a necessidade de cada um, Pai, e que a tua igreja venha ser edificada, que a tua igreja, meu Deus, venha, meu Deus, receber da porção da tua palavra esta noite, Pai, e que o nome de Jesus seja glorificado, Pai, que eu possa diminuir a cada dia, que o Senhor venha crescer na minha vida, Pai, porque a única luz e estrela que há nesta casa é Jesus, o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Pode aplaudir Jesus, não é proibido não, viu? Meus queridos e amados irmãos, essa história toda nós conhecemos. Eu contei aqui somente a parte do sonho de José, mas esse sonho de José trouxe muitos problemas para a vida de José. Nós terminamos o texto, irmãos, dizendo que os irmãos tinham ciúmes de José, e esse ciúme causou grandes males na vida de José, males entre aspas, porque depois, no final da história, nós sabemos que tudo era um propósito de Deus. Os irmãos, com ciúme, tentaram matar a José, jogando ele numa cova, num poço, ia passando uma caravana. Um dos irmãos tem a ideia de não matar o outro irmão, porque é sangue, mas vender como escravo. E ali José é vendido como escravo para o Egito. Ele chega num mercado de escravo, o Potifar o compra, ele se destaca na casa de Potifar. Ali ele é tentado pela mulher de Potifar, que quer ter relacionamento com ele, mas ele foge, e aí ele é acusado injustamente, vai parar na cadeia, mas na cadeia ele se destaca, ele fica sendo um auxiliar do carcereiro, e ali ele sai da cadeia para ser a segunda pessoa mais influente do Egito, a segunda pessoa do faraó. Esse texto, irmãos, e não só o texto, mas José, ele é uma figura bíblica de Jesus, irmãos. Quando nós dissemos que é uma figura bíblica, é porque na Bíblia, irmãos, ela tem algumas
mensagens que a gente vai comparar, porque toda a palavra de Deus, ela quer revelar Jesus Cristo. E quando a gente vê para a vida de José, ele é muito parecido com Jesus Cristo. Deixa eu dizer aqui algumas coisas que eu possa me lembrar aqui esta noite da semelhança de José com Jesus. Em primeiro lugar, nós vimos que Jacó amava muito José. Ele era o amado do pai. Jesus Cristo, ele era o amado do pai. A gente viu que Jacó enviou José para os seus irmãos que estavam no campo. O pai enviou Jesus Cristo para os seus irmãos, o povo judeu. A gente viu, irmãos, que José, ele trazia, apontava aquilo que de mal seus irmãos faziam. Jesus Cristo também, irmão, revelou o pecado dos seus irmãos, o povo judeu. E porque José apontava o erro dos seus irmãos, era odiado. E Jesus foi odiado porque também falou dos erros da humanidade, do seu povo, né? Também José foi vendido por algumas moedas. Jesus também foi vendido por algumas moedas, né? No final da vida, José, ele perdoa os seus irmãos, como Jesus, no final da sua vida, melhor dizendo, perdoa também os seus irmãos que o crucificaram. Amém, irmãos? Então, uma figura bíblica, dos pontos que eu estou me lembrando aqui esta noite, mas tem mais. José, ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. O nome José, irmãos, no grego, irmãos, no hebraico, quer dizer Yosef, né? José. E significa que Deus adiciona filhos. Ou seja, Deus adiciona. É isso que o nome de José quer dizer no seu original, no texto original. José, ele é o primeiro filho de Raquel, aquela mulher que Jacó amou tanto, que trabalhou 14 anos por amor de Raquel, e foi o primeiro fruto desse amor de Jacó com Raquel, e era o preferido do pai. Ele era amado pelo seu pai, como nós vimos, né? Depois que ele foi vendido como escravo para o Egito, ele foi injustamente acusado, e dali, irmãos, ele vai para a prisão, e da prisão para o posto de governador. Ele foi um instrumento de Deus, amados irmãos, embora ele não compreendesse o processo que ele estava passando, mas ele foi um instrumento de Deus para a preservação da vida do seu povo. Porque naquele tempo, o povo de Jacó estavam padecendo uma grande fome. E tudo isso Deus fez para que preservasse o povo. E por fim, irmãos, José morreu com 110 anos e foi embalsamado conforme os costumes do Egito, para que fosse transportado para a sua terra. José deixou 2 filhos que foram Efraim e Manassés. E o interessante, irmãos, que José, ele recebeu a bênção de Jacó, seu pai. E também, irmãos, depois de muito tempo, ele recebeu a bênção de Moisés. Se você vê lá em Deuteronômio 33, do versículo 13 ao 16, nós vemos que Moisés abençoa José. Embora José já não estivesse mais, presente fisicamente. Essa mensagem, irmãos, que eu quero trazer para os meus amados irmãos, esta noite, tem por título Os Caminhos de José. Os caminhos que José percorreu. Porque, queridos, os caminhos que José percorreu pode se assemelhar aos caminhos que nós percorremos também. E às vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus. E muitas das vezes nós nos desesperamos. Então, esta noite, eu quero aqui trazer os caminhos que José percorreu, para que nós possamos compreender. Eu já falei aqui rapidamente, teve alguns caminhos. Primeiro, ele da casa do seu pai até a cisterna, o poço que ele foi jogado, foi o primeiro caminho. Depois ele sai da cisterna e vai, irmãos, até o mercado de escravo, onde ele foi vendido. É o segundo caminho que ele percorreu. Do mercado de escravos para a casa de Potifar, um outro caminho. De escravo livre que ele era, porque ele tinha toda liberdade na casa de Potifar, após ser acusado injustamente, ele vai ser um escravo preso, vai para a cadeia.
E de prisioneiro, o último caminho que ele percorreu, que nós possamos dizer assim nessa mensagem, ele sai da cadeia e vai ser governador de todo o Egito. Então, o que nós vamos aprender nessa caminhada de José, irmãos? A primeira coisa que nós vamos aprender é que não existe, queridos e amados irmãos, diga, não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Amém? Não existe terra seca, não existe solo árido quando é Deus que está plantando. A gente se lembra da mensagem lá de Jacó, que Jacó ele plantou numa terra seca e produziu muito, né? Muita quantidade, e ali o povo tinha inveja dele porque ele tinha uma grande produção. Mas o problema não era que o solo era fértil, não. A bênção era que Deus é que estava com o propósito ali na vida de Isaac, perdão, irmãos, José não, Isaac. E quando Isaac, ele planta, produz, porque estava dentro do propósito de Deus. Então, quando Deus, irmãos, está direcionando uma vida, um propósito, não tem, irmãos, terreno estéril, terra arenosa, não, vai produzir, irmãos, vai produzir. A primeira coisa que eu aprendo com a vida de José, irmãos, e que você leve para a sua vida, que eu traga para a minha vida, é que se Deus tem um propósito na minha vida, como eu sei que tem, como eu sei que tem na sua vida, como eu sei que tem na vida de vocês, Deus, ele vai produzir frutos, irmãos. Não importa as circunstâncias, não importa a qualidade do terreno, os tempos que nós estamos vivendo, se é um propósito de Deus, vai produzir. Amém? Vejamos bem, irmãos. José, ele foi colocado na casa de Potifar, ele foi vendido como escravo. A palavra de Deus diz, irmãos, que tudo que José fazia, irmãos, era abençoado. Quando chegou na casa de Potifar, irmãos, as coisas começaram a prosperar. As coisas começaram a funcionar bem. Ele começou a organizar a casa de Potifar como um mordomo. E as coisas começaram, irmãos, a prosperar na casa daquele homem. Aquele Potifar, ele se sentiu muito privilegiado ter um escravo daquele. Então, irmãos, ele era um escravo, estava servindo numa terra estrangeira, mas aquele lugar que ele estava foi abençoado. Quando ele é acusado injustamente e é preso, lá no cárcere, ele começou a ser destaque. Ele teve uma vida com excelência, e ele foi chamado para auxiliar o carcereiro, porque tudo o que ele fazia era bem feito. Ele foi plantado na casa de Potifar, deu fruto. Foi plantado no cárcere, deu fruto. E agora, irmãos, depois ele foi plantado no palácio, e aí foi que prosperou mesmo. Todo o Egito, naquela seca, produziu muito e deu para abastecer a todas as regiões vizinhas e matar a fome de muitas pessoas, porque Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus era com ele, e a vida dele, irmãos, se cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com a vida de José, que não é o ambiente que faz a pessoa, irmãos. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é que faz o ambiente. Amém? É a pessoa que faz o ambiente. Há um filósofo, irmãos, se não me falha a memória, é Rousseau, que diz que nós somos o produto do meio. Se a sociedade vive assim, todos aqueles que vivem naquela sociedade vão viver daquela maneira, daquela sociedade. Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia ensina que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, e nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o Senhor Jesus também ensina que nós nessa terra, nessa sociedade corrompida, nós somos a luz, nós somos o sal da terra. Ou seja, nós fazemos a diferença no meio de uma sociedade corrompida. Posso ouvir um amém?
Então, queridos e amados irmãos, não é o ambiente que vai nos moldar, mas nós é que vamos fazer a diferença nesse ambiente. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos nos conformar com o ambiente. Nós, irmãos, vamos ser renovados pela palavra do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, quando a gente vê Gênesis 39, capítulo 39, versículo 3, vejam bem, ele era um escravo, estava trabalhando como escravo na casa de Potifar, mas vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o quê, irmãos? Prosperava em suas mãos. Ele era uma pessoa diferenciado, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele estava como escravo, mas a condição dele, irmãos, não impediu de ele se portar como uma bênção de Deus naquela família. E aí isso chamava a atenção das pessoas. Ele estava naquele ambiente, mas era cheio do Espírito, e as pessoas viam, esse aí é diferente. Potifar olhou para José e viu, esse aí é diferente. Esse aí é diferente. Então, irmãos, não é o ambiente que vai fazer a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito é que faz o ambiente. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Paulo e Silas estão numa prisão, também injustamente presos. Uma prisão, irmãos, não é como uma prisão de hoje, cimentinho, um belichezinho, uma piazinha, sangue. Não, a prisão naquele tempo, irmãos, era uma prisão que ficava nos subterrâneos, não entrava luz, era uma prisão úmida, creio eu, uma prisão com mau cheiro, tanto de urina como de fezes, era uma prisão doentia, era uma prisão que só em você entrar no ambiente já adoecia, já ficava desanimado, mas não era um ambiente que influencia uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é que influencia o ambiente. E quando Paulo e Silas chegam lá, irmãos, o que é que eles fazem? Eles, presos os pés e as mãos num tronco, eles vão louvar e glorificar a Deus, e ninguém entendeu nada, e ali teve uma atmosfera espiritual, ali teve um outro ambiente com aquele louvor, porque onde tem pessoas cheias do Espírito de Deus, o ambiente é transformado. O ambiente é transformado, irmãos. Então a gente tem, irmãos, que ser assim como José, no trabalho, na escola, na nossa sociedade. O mundo precisa ver, irmãos, as marcas de Deus em nós. O mundo precisa ver que nós, irmãos, temos a marca do Espírito Santo de Deus em nós. Amém, irmãos? Eu me lembro, irmãos, que teve um tempo da minha vida que eu gostava de visitar, já está desativado aquele presídio Olavo Oliveira, mas eu esqueço as entradas que eu dei ali, né, irmão, para visitar. Presta atenção. Para visitar, irmãos. Visitei muito aquele presídio, irmãos, e ali, irmãos, naquele ambiente, irmãos, eu vou dizer uma coisa, dentro daquele presídio tinha corredores, que, embora eu tenha entrado ali muitas vezes, eu nunca me acostumei. Aqueles corredores com aquele cheiro pesado de urina. Quem entrou num banheiro de bar, sabe do que eu estou falando. Era aquele cheiro forte, nos corredores, irmãos. Nos corredores. E eu ia ali, irmãos, e eu sempre procurava fazer a diferença na vida das pessoas com quem eu conversava. Como foi que eu comecei a ir para esse presídio? Eu trabalhava na Vicunha,
E um rapaz que trabalhava no laboratório da Vicunha, ele matou a noiva deles a facadas. Ele morava no Zé Walter. E Deus me impulsionou a fazer uma visita a esse rapaz, lá nesse presídio. Eu fui, visitei ele, ele matou a noiva e tentou se matar. Passou a faca no pescoço. Mas ele foi socorrido pelo pai da menina que ele matou. E ele sobreviveu. E Deus me levou até lá para falar do amor de Jesus para esse rapaz. E eu comecei a visitá-lo e conhecer outras pessoas que estavam cumprindo pena ali. Conheci muitas pessoas, muitos presos perigosos. E Deus começou, irmãos, a me levar a ajudar aquelas pessoas. Eu fiz uma geral na biblioteca, separei uma porção de livros. Uma vez eu cheguei lá e comecei a distribuir livros para as pessoas, porque eu pensava assim, a pessoa está aqui dentro, só pensando bobagem, e conversava com eles, e via que muitos só pensavam besteira mesmo, irmãos. Só pensava bobagem. Eu conversei com um cara lá, que ele estava pensando, era aqui da Pajuçara, quando saísse, assaltar a antiga Juosa, que ficava atrás do posto policial. O cara preso, pensando quando saísse, assaltar a Juosa. Já pensou? Então, eu levava livros. Um irmão que sempre ia lá, eu achava interessante, ele levava rapadura. Olha só. Você pode dizer, rapaz, mas o cara leva uma rapadura. Para nós pode ser besteira, mas para quem tem preso, que está preso, e comer aquela comida que eu comi lá umas 3 vezes, você não vê uma folha de coentro, irmãos. Você não vê uma folha de coentro. É só a água. Irmãos, é um negócio difícil. E quando você entrega uma rapadura para uma pessoa daquela, para uma merenda, um lanche, irmãos, é uma alegria incrível. Uma vez, irmãos, eu passei no Zé Walter, numa churrascaria, e comprei um galeto. Levei um galeto assadinho para as pessoas lá. Rapaz, mas foi uma festa. Foi uma festa, não deu, né? E eu comecei, irmãos, a fazer a diferença no meio daquelas pessoas ali, irmãos. Tanto é que quando eu chegava lá, eu ia para uma cela desse meu amigo, os outros presos iam e tinham prazer de fazer um café para mim. Fazia um café num mergulhão lá, e eu conversava, pregava a palavra, porque, irmãos, um ambiente que a gente chega, irmãos, a gente tem que fazer a diferença, irmãos. A gente vai pregar Jesus Cristo, em primeiro lugar, pelas nossas atitudes. Eu nunca olhei para nenhum deles com olhar de condenação, pelo contrário, deixava eles falarem, desabafarem, e depois eu falava do amor de Jesus pela vida deles, irmãos. E é assim que a gente tem que ser. Fui algumas vezes naquele secal também, conheci algum daqueles jovens infratores. Muitos dali, irmãos, não sabiam nem o que é ter família. E é assim, irmãos, que a gente tem que ser no meio dessa sociedade que nós estamos vivendo, irmãos. Nós não podemos viver como todo mundo vive. Nós somos a luz, irmãos. Nós somos sal dessa terra. Eu posso ver se tem luz aqui mesmo esta noite, irmãos? Então, irmãos, nós temos que influenciar, como José fez, e não ser influenciado pelo mundo. Nós temos que influenciar. As pessoas têm que ver em nós algo diferente, e esse algo diferente é Jesus, e esse algo diferente que é em nós, que é Jesus, é que vai influenciar as pessoas, se nós vivermos de acordo com Jesus. A expectativa de Deus, irmãos, a nosso respeito no mundo, né? Há uma expectativa de Deus a nosso respeito no mundo. Deus espera que nós venhamos ser verdadeiramente luz e sal da terra. José sabia que Deus esperava muito dele. A gente pode ver isso em Gênesis 39, versículo 9. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou. Aqui é falando da mulher de Potifar, que tentou José, mas ele fugiu do pecado. Aí ele diz assim:
Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, falando para a mulher, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José aqui está, irmãos, respondendo a uma expectativa que Deus tinha para com ele, que ele fosse realmente diferente. Ele não pensou em primeiro lugar no Potifar, ele pensou foi em Deus. Amém, irmãos? Porque em primeiro lugar ele queria agradar a Deus. Porque se nós agradamos a Deus, irmãos, nós vamos viver bem em todo lugar e com as pessoas. Amém? A outra coisa que eu aprendo com José, irmãos, não basta só sonhar. É preciso não desistir dos sonhos. Porque só sonhar, irmãos, é aquilo que eu falo, né? Todo começo de ano, final de ano. É a época que a gente sonha muito, deseja muita coisa, mas não basta só sonhar. A gente tem, irmãos, que perseverar naquilo que Deus coloca no nosso coração, que é um objetivo, e aí a gente perseguir, realizar isso. Entre sonhar e a realização desse sonho, irmãos, existem caminhos de prova a serem percorridos, aprovações, e nesses caminhos, irmãos, etapas não podem ser queimadas. Eu não posso desviar do caminho, eu não posso fugir, eu não posso querer alcançar aquilo que Deus colocou no meu coração, pulando etapas, caminho, não porque eu não quero passar por luta, não porque eu não quero passar por provação, eu vou por esse caminho aqui que é mais fácil, mas não existe caminho mais fácil. Não existe, irmãos. Se Deus colocou o propósito no nosso coração, nós vamos ter que caminhar, e se há provações, nós vamos passar as provações, irmãos, porque Deus é conosco. E Ele vai nos fortalecer. E Ele vai nos fortalecer, irmãos. Vamos ver aqui, irmãos, alguns caminhos, como eu falei, os caminhos de José, né? Caminhos pelos quais José passou e que nós também poderemos passar. Em primeiro lugar, irmãos, ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. E aí, irmãos, é um desafio, porque você sofrer perseguição dentro da sua própria casa é um grande desafio. Muitas pessoas, irmãos, em pleno século 21 ainda passam por isso. Muitos, quando se convertem a Jesus, ainda há perseguição com relação a isso, irmãos. Em pleno século 21. A pessoa conhece a Jesus, recebe a Jesus, mas porque a família tem uma tradição de uma religião, e ela não aceita aquela pessoa porque recebeu Jesus. E há perseguição ainda com relação a isso. E há perseguição com muitas outras coisas, irmãos. E isso é muito difícil, dentro do lar, dentro da família, você ser perseguido pelos seus próprios familiares. José passou por isso. Ele passou, irmãos, e é muito mais difícil ainda, pela traição dentro da família. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos. E isso dói mais. Quando eu sempre gosto de dizer que quando a gente é traído, irmãos, por aqueles que estão muito próximos da gente, dói muito mais. Por quê? Porque, queridos, é como você levar uma pedrada, né? De alguém que está muito próximo. Quem está mais longe, a pedrada pode doer menos. Mas quem está próximo a você, a pedrada dói mais. E quando você é traído por quem está próximo a você, isso dói muito. E José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Um outro caminho que José passou, irmãos, ele passou pelo caminho da tentação no trabalho. Ele estava trabalhando, a mulher de Potifar maliciosamente colocou os olhos em José e desejou José. E ela, como tinha autoridade sobre a vida dele, que ele era só um escravo, tentou ele. E vejam bem, irmãos,
José estava vivendo o melhor momento ali da sua vida na casa de Potifar, porque as coisas estavam prosperando, ele estava sendo muito bem recebido pelo Potifar, e nesse momento que tudo ia indo bem, irmãos, ele enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo. Ele foi tentado. E assim como Jesus também, né, irmãos? Jesus também foi tentado, mas fugiu. José também. E aí, queridos, esse caminho que José passou, muitos de nós passamos diariamente. Muitos de nós passamos diariamente e não tem, irmãos, como dizer o contrário nos dias que nós estamos vivendo hoje. Queridos e amados irmãos, se nós queremos ser verdadeiramente sal nessa terra, luz deste mundo, queremos ser referências como José, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, no trabalho, não só no trabalho, mas onde nós colocarmos nosso pé, e principalmente hoje, irmãos, que não precisa mais a gente sair da nossa casa para ser tentado, né, irmãos? Amém, irmãos? Por que a gente não precisa sair da nossa casa para ser tentado? Porque tem um bichinho deste tamanhozinho assim, quadradinho, que está nas nossas mãos para onde quer que a gente vá. E não precisa mais hoje a gente sair de casa, porque aquele quadradinho nos faz andar no mundo todinho, nos faz percorrer os caminhos que o diabo muitas vezes quer que a gente percorra sem sair de casa. Posso ouvir um amém da igreja? Pastor, mas hoje é domingo, é palavra doutrinária. Hoje é domingo, irmãos, é palavra para o nosso crescimento. Hoje é domingo, irmãos, é palavra para nós amadurecermos e crescermos na fé e na intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, José estava no melhor momento da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele se aproxima de nós, aliás, ele anda ao nosso derredor, mas ele nos ataca mais em dois momentos especiais da nossa vida: quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, quando a gente está vivendo uma vida de sucesso, é aí que ele chega para tentar captar nosso coração. Ei, rapaz, você não precisa de Deus, você é muito bom, você conseguiu tudo isso, você vai esquecendo Deus, vai deixando Ele para lá. É por isso que eu gosto da oração de Agur, né? Lá no capítulo 30 de Provérbios: Senhor, não me dê muito para que eu não venha me esquecer de Ti, nem me dê muito pouco para que eu, sendo tentado, venha furtar e venha envergonhar o Teu nome. Então me dá a porção necessária para me ter uma vida boa. Porque o diabo, quando a gente, e foi uma das tentações que ele fez com Jesus, levou Jesus ao pináculo do templo e diz: olha, as riquezas do mundo, eu vou te dar tudo isso aí, para você me adorar, isso é sucesso para você. E Jesus disse: não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então ele se aproxima, quando tudo vai bem, começa a esquecer de Deus. Não, agora eu tenho que me dedicar mais, porque agora que as coisas estão indo bem, não, a igreja fica para depois, não, a minha fé fica para depois, não precisa de estar nesse negócio direto, isso é fanatismo. Não, irmãos, tenha cuidado, tenha cuidado. E no outro caso é quando tudo vai mal, vem a provação, vem a luta. É Jó na provação, e a mulher chega e diz: esquece esse teu Deus, esquece esse teu Deus, e morre. Se tudo vai mal, meus irmãos, é como eu falei aqui durante umas ministrações, durante essa semana, aí é que a gente tem que buscar mais a Deus, aí é que a gente tem que nos aprofundar mais, irmãos, na busca de Deus. Agora tem pessoas que estão passando prova, se afastam de Deus. Não, irmãos, é porque é em Deus que nós vamos encontrar força, vamos encontrar ânimo, vamos encontrar vigor para vencer todas as provações, porque é Ele que nos sustenta. Então são os dois momentos que o diabo se apresenta mais, né?
Ele se apresentou aqui, irmãos, na vida de José, quando tudo ia indo bem. José estava lá na casa de Potifar, estava prosperando tudo. Aí o diabo vai e se apresenta para tentá-lo, para derrubá-lo. Outro caminho que José passou, irmãos, foi pelo caminho da calúnia. Ele não quis ter um relacionamento com a mulher, ele fugiu ali do pecado, da tentação. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo a gente enfrenta. O diabo a gente enfrenta. A tentação a gente foge. Amém? A tentação a gente faz como José, ó. Vou falar num linguajar bem cearense para os irmãos compreender. A gente mete o pé na carreira. Os irmãos compreenderam? Tentação chegou, ó. Corre. O diabo a gente enfrenta. A tentação a gente foge. A tentação a gente foge. Tem a tentação ali naquele caminho, mas a pessoa sempre está passando por aquele caminho. Fuja, meu irmão. Fuja do caminho. Eu gosto muito de uma... Eu já falei aqui, outras vezes, de uma pregação do Malafaia, né? Ciro Malafaia, ele dá esse exemplo. Ele disse que o cara vai no escritório e tem uma mulher bonita que está tentando ele, e o irmão vai lá e aquela mulher começa a se insinuar para ele. Aí na primeira vez, o irmão vai e diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Mas o irmão não deixa de passar pela mulherona bonita que está tentando ele. Na segunda vez o irmão já vai, o sangue já diminuiu. Já começou a deixar que dizer que o sangue do poder já começou a diminuir. Né? O sangue de Jesus tem poder da primeira vez, a segunda só foi o sangue. E na terceira e na quarta vez, irmão, já não tem mais o sangue de Jesus. Já se aproxima, já começa aquela conversa. E aí o diabo venha. Então, irmãos, José, ele fugiu, ele correu. E aí ele foi acusado injustamente, ele foi caluniado. Ele foi caluniado. Ele foi para a cadeia sem dever nada. Ele passou, irmãos, também pelo caminho da ingratidão. Por quê, pastor? Porque quando ele revela lá o sonho do padeiro e do copeiro, ele disse: olha, não se esqueçam de mim quando sair daqui. Mas só que o copeiro saiu e se esqueceu de José na cadeia, né? Se esqueceu daquele que o havia ajudado. Então ele também passou pelo caminho da ingratidão, que também é um caminho que faz as pessoas, né, entristecerem-se. Então, meus irmãos, para concluir, como dar fruto, irmãos, onde Deus plantar, como influenciar e não ser influenciado, como a gente vencer essas provas sem queimar nenhuma etapa e fazer como José e alcançar o propósito de Deus para nossas vidas e realizarmos a vontade do Senhor nos nossos corações. O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, não desista, irmãos, de seus sonhos. Tenha determinação e persistência naquilo que Deus colocou no seu coração. Essas são as marcas daquele que quer realmente alcançar alguma coisa. É determinação e persistência. José não desistiu, mas lutou até o fim. Ele foi firme naquele propósito de Deus para a vida dele. Em segundo lugar, irmãos, viva acima da mediocridade. O que é mediocridade, irmãos? É a média. Viva acima da média. Não, porque todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Não, porque todo mundo vive assim, eu vou... Não, irmãos, viva uma vida que agrade ao Senhor. Não se conforme, irmãos, ter uma vida religiosa. Não, queira crescer cada dia mais na intimidade com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não aceite ser nivelado por baixo, não, irmãos. Queira sempre estar mais em sintonia com o Senhor. Onde José chegava, ele se destacava. E é por isso, irmãos, que ele sempre, irmão, viveu acima dos outros, né, nessa excelência de Deus na vida dele. Na casa de Potifar, com um mordomo, chefe, irmãos,
ele se destacou, ele teve a confiança ali do Potifar, também como carcereiro, ele também se destacou. Então ele viveu sempre fazendo tudo com excelência. Em terceiro lugar, irmãos, viva de tal forma que os seus caluniadores e críticos, eles possam passar vergonha, porque a sua vida vai mostrar que aquilo que estão falando de você é mentira, aquilo que estão lhe criticando é mentira. Viva uma vida que venha fazer aqueles que lhe criticam e lhe caluniam passar vergonha. Nós vimos ali, irmãos, que certamente Potifar não acreditou naquela acusação da mulher dele. Agora, Potifar, irmãos, por que Potifar não acreditou? Porque isso, na época, era, irmãos, uma sentença de morte, com certeza. Mas ele mandou José para o cárcere. Por quê? Porque ele não acreditou, irmãos, na conversa da sua mulher. Agora ele fez isso para zelar sua imagem pública, porque ele era o Potifar. Amém, irmãos? Então, a vida de José, irmãos, falava por ele mesmo. E a gente tem que viver dessa maneira, irmãos. Que as pessoas que nos acusam, caluniam ou criticam, a nossa vida vai dizer o contrário. Quarto lugar, irmãos, presta atenção, irmãos, não negocie princípios. Honre o nome de Deus e Deus vai lhe honrar. Vou falar mais uma vez, não negocie princípios. Não quebre os princípios de Deus. Se a gente honra Deus, irmãos, Deus, Ele também é conosco. Foi o que aconteceu com José, irmãos. Ele estava numa excelente posição na casa de Potifar. Ele era o administrador de tudo que ele possuía, irmãos. Ele teve a chance de se deitar com a própria mulher do Potifar. Ele já tinha administrava toda a riqueza de Potifar, e teve a oportunidade de se deitar com a própria esposa dele. Porém, irmãos, ele não negociou os princípios que ele trazia no seu coração. Ele não foi contra Deus, ele honrou a Deus. E, consequentemente, Deus o honrou também. Amém, irmãos? Os princípios de Deus nós devemos honrar. Não podemos negociar. Sexto, irmãos, não desperdice, não brinque com a oportunidade que Deus lhe dá. Se Deus está lhe dando uma oportunidade, aproveite. José, na prisão, aproveitou a oportunidade da saída do mordomo e disse: olha, não se esqueça de mim. Embora ele se esqueceu por um tempo, mas depois de algum tempo se lembrou, e foi a salvação de José. Quando o faraó ofereceu um cargo, uma posição alta para José, ele não desperdiçou, e ele aproveitou a oportunidade que apareceu e assumiu aquela posição. Amém, irmãos? Sétimo, irmãos, nunca se esqueça, repita, nunca se esqueça, que Deus está no controle de todas as coisas. Nunca se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós nos colocarmos na posição de José, irmãos, o que José pensou quando estava na cadeia? O que José pensou quando estava lá naquele buraco? O que José pensou, irmãos, quando ele estava padecendo, sendo levado a pé, amarrado, numa caravana de mercadores de escravos, irmãos? O que ele pensou, irmão? As circunstâncias, irmãos, dizia que ele era um fracassado, que ele não tinha mais condição, era a morte certa, mas ele confiava nos propósitos de Deus para a sua vida e naquilo que Deus tinha colocado no seu coração, porque ele conhecia o Deus ao qual ele servia, e ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Talvez você esteja passando uma condição complicada, talvez você esteja passando uma luta, uma adversidade,
Eu quero te dizer esta noite que Deus, Ele sabe da tua vida melhor do que você, porque Deus sabe o ontem, o hoje, sabe o amanhã. Deus, Ele está no controle da tua vida, é Ele que conduz a tua história. O nosso único papel é permanecer fiéis ao Senhor, e Ele vai conduzir as nossas vidas. Ele está no controle da minha e da tua vida, meus irmãos. Vê aí, Livinha, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha o que José diz. Após José se reconhecer para os seus irmãos, que foram atrás de comida, e ele agora que era o chefe, o governador que distribuía a comida, e ele se dá a revelar para os seus irmãos, os irmãos ficaram com medo, agora ele vai se vingar. Mas José diz o seguinte: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, quem, irmãos? Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que José está dizendo? Olha, não se preocupem, tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque era um propósito de Deus, e porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu fui tirado do meio da minha família por vocês, mas é porque Deus queria conservar a vida de muita gente. Esse era o propósito de Deus, esse era o plano de Deus, e agora vocês estão vendo com os olhos de vocês se cumprir, porque Deus é fiel e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. José, irmãos, ele entendeu que em toda a sua trajetória de vida, quem estava dirigindo os seus passos era Deus. Mesmo na prisão, mesmo na adversidade, mesmo na luta. Se você está passando luta, entenda que Deus está aí com você. Você não está sozinho, porque às vezes a gente pensa que a gente está passando luta, Deus virou as costas para nós. Não, meus irmãos, Deus, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Deus não nos abandona, Ele está conosco em todo momento. O próprio Jesus, Ele prometeu isso: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Jesus está conosco todos os momentos. Ele não nos abandonou, Ele conhece todas as coisas, e Ele direciona a nossa vida, meus amados irmãos. Oitavo e último, irmãos, lição que nós tiramos dos caminhos de José: mantenha o seu coração protegido com a graça e o perdão. Mantenha o seu coração protegido com a graça e o perdão. Gênesis 50, versículo 17 e 21, e eu encerro aqui. Vamos só ler esse texto para nós encerrarmos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Acaso sou eu para julgar e condenar? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros, e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ou seja, eu não tenho nada contra vocês, pelo contrário, eu vou lhes abençoar, vou sustentar as vossas famílias, os vossos filhos. Ou seja, eu lhes perdoo todo o mal que intentaram contra mim. Amém, irmãos? Porque ele entendeu que era um projeto de Deus. Os caminhos de José, irmãos, não foram fáceis.
mas os caminhos de José o levaram a realizar o propósito de Deus. Amém, irmãos? José só teve força e segurança para vencer todos os desafios da sua vida, irmãos, porque ele tinha a sua vida, melhor dizendo, completamente nas mãos de Deus. Ele conhecia Deus desde a sua mocidade, desde a sua infância, e ele ficou firme com o Deus de seu pai. O segredo, irmãos, de nós vencermos todas as adversidades e realizarmos aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas, é termos uma vida completamente nas mãos de Deus. Deus está trabalhando, Deus está conduzindo a tua vida, e Ele vai te conduzir aonde Ele quer te levar, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.